Oi, oi! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Oficialmente estamos ao vivo para a sexta live do programa Ergonomizando com Débora Dengo e o tema de hoje é Serviços além da análise ergonômica do trabalho. O que seria isso? Basicamente, o que a gente tem hoje de serviços que a gente pode estar oferecendo para os nossos clientes e empresas, além do nosso feijão com arroz, que é a análise ergonômica do trabalho, tá? Mas claro que antes de a gente entrar profundamente em todos os serviços que eu elenquei para trazer para vocês, eu quero reforçar que a análise ergonômica do trabalho é o nosso principal serviço na ergonomia, tá? Além de ele ser o principal, ele é o que mais bem nos paga, tá? É o nosso ticket de trabalho, ou seja, o nosso valor mais bem pago de todos esses serviços que eu vou passar para você colocar como um adicional de prestação de serviços. Então, não desista da análise ergonômica, não deixe ela de lado, não ignore-a, tá? Não deixa ela em segundo plano. Ela é sim o nosso primeiro plano, porque muitas vezes é a nossa porta de entrada para as empresas, por ser um programa, um documento obrigatório. A gente está falando hoje aqui em julho de 2020, então sim, é obrigatório, né? Por enquanto, esse programa, este documento. Então, não deixe a análise ergonômica de lado, porque eu vou trazer muitos serviços complementares muito bacanas para vocês. Mas não é por isso que vocês vão deixar a nossa ET de lado, tá? Então, sempre, pelo menos esse é o meu ponto de vista de 7 anos para cá, que eu presto serviços nas empresas com a minha consultoria, a análise ergonômica é a mais solicitada e é a mais que nos bem paga melhor, né? Que nos paga melhor. Então, eu vou trazer aqui muitos outros serviços que você pode oferecer, tá? Mas não deixa a ET de lado, combinado? Gente, então vamos lá. Por que é importante essa live de hoje, né? Conhecer serviços além da ET. Para você poder enriquecer o seu portfólio de prestação de serviços. Ou seja, eu sou a Débora Dengo, eu tenho a empresa Soluções Ergonômicas. O que eu posso e o que eu tenho, as capacitações, o que eu sou boa, o que eu conheço que eu posso fornecer para os meus clientes. E quando eu digo isso, não é só para novos clientes, mas também para clientes passados. Quem já passou pela sua empresa, pela sua consultoria, se você é um profissional autônomo também, tá? A gente consegue, né, atuar nas empresas sendo profissional autônomo também. Então, não só para clientes novos, mas também para quem já passou por você, quem já te conhece, até porque quem já nos conhece, quem já nos contratou, já conhece o nosso serviço, é muito mais fácil essa empresa nos contratar de novo do que a gente fechar um novo trabalho. E isso eu estou dizendo, claro, não para análise ergonômica do trabalho, mas para todos esses outros serviços além da ET que eu vou te trazer. Então é muito mais fácil a gente fechar todos esses serviços além da ET, que eu vou te passar, são 15, se não me falha a memória, que eu elenquei. É muito mais fácil a gente fechar todos esses serviços com empresas que já nos conhecem do que empresas novas. Claro, não estou dizendo que é impossível, lógico que não. Todo mês eu tenho uma empresa nova chegando até mim e fechando um contrato. Então, certamente não é difícil fechar com novas empresas, mas realmente é mais fácil alguém que já nos conhece, né? Pensa você na sua vida, quando você já frequentou um restaurante, uma loja, já comprou alguma coisa, você volta lá mais fácil do que ir em um lugar que você ainda não conhece, que você não confia. Então, esse pensamento é o mesmo pra gente, tá? Então, vamos lá, vamos conhecer todos os serviços de ergonomia, além da análise ergonômica do trabalho que você pode fornecer para novos clientes ou para clientes que já são seus clientes, né? Do passado, que já conhecem você. Vamos lá. Serviço 1, treinamentos de ergonomia, né?
Isso é um pouco óbvio, só que muitas pessoas não se atentam em que momento que pode oferecer isso. Lembra aquele teu cliente que você já atendeu? Então, existem momentos para você entrar em contato com esse cliente para fornecer esse tipo de serviço que às vezes passa despercebido. Então, por exemplo, existem os treinamentos obrigatórios de ergonomia, que inclusive eu já fiz uma live sobre isso. Depois eu vou compartilhar com vocês o link para quem quiser assistir, caso não tenha assistido, porque a gente tem treinamentos obrigatórios. Quais são eles, de maneira geral? Treinamento da NR17 para manuseio manual de cargas. Então, esse treinamento é obrigatório, então é uma demanda que aparece bastante para a gente. Treinamento para operadores de checkout, do anexo 1 da NR17. Operadores de checkout, a gente sempre lembra de caixa de supermercados, né? Mas é qualquer tipo de checkout que envolve ali um alto número de compras passando todos os dias, tá? Anexo 2 da NR17, treinamento para call center, né? Atendentes, teleatendentes, então também é obrigatório. E manuseio manual de pacientes, né? Manuseio de pacientes em hospital, né? Tem um trechinho que fala na NR32. Então, de maneira geral, esses são os treinamentos obrigatórios de ergonomia. E aí, gente, aqui mora o pulo do gato. Se hoje eu tô gravando, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas a gente tá, né, para quem vai assistir a gravação, a gente tá em julho de 2020, tá? Olha só, se a gente faz um treinamento hoje, julho de 2020, para uma empresa de teleatendimento, olha o pulo do gato. Daqui 6 meses, ela precisa fazer novamente esse treinamento, porque é obrigatório de 6 em 6 meses. E se você não tá ali ligado, não tá com uma agenda, tudo anotadinho, tudo controlado, você não vai lembrar de entrar em contato com ela daqui 6 meses. E às vezes na correria ou alguma coisa assim, ela não entra em contato de novo com você, perdeu o teu contato, sei lá. Então, este é o momento de você ligar para essa empresa para ajudar ela, lembrando que vai vencer o treinamento e precisa refazer, né, uma reciclagem. Então, você já está ajudando ela e no mesmo momento, obviamente, oferecendo o seu serviço de treinamento de call center de novo. Então, assim, gente, é aqui que mora o pulo do gato. Todo mundo sabe que precisa de treinamento de ergonomia, todo mundo sabe. Mas o que você faz para os seus clientes voltarem até você que é o teu diferencial. Todo mundo oferece treinamento de ergonomia, é até clichê, né? Agora, o teu diferencial vai ser você pegar o teu telefone, ligar para essa empresa, no momento que tiver ali vencendo esse período do treinamento que você mesmo fez, ligar para ela para ajudar a lembrar e para remarcar o próximo, né? Ninguém faz isso. Eu sei que raríssimas as pessoas, os profissionais autônomos e as empresas que fazem isso. E aqui eu faço isso sempre, eu tenho um controle 100% de todos os treinamentos que eu fiz, obrigatórios e não obrigatórios. E os obrigatórios, a data que foi feita, e já tem um alarme que vai na minha agenda, um lembrete que vai me lembrar de entrar em contato com essa empresa para eu lembrar que está vencendo o treinamento que a gente fez para refazer uma reciclagem. Então, eu nunca perdi um cliente de treinamento porque eu sempre estou alimentando ele. Essa é uma das ações, claro, mas isso é o principal que você tem que fazer, né? Quando está ali vencendo. Então, quando você atende um cliente de ergonomia, não abandone ele. Ah, atendi, nunca mais vou ver, nunca mais vou conversar. Muito pelo contrário. Você precisa nutrir os seus clientes para você poder fazer muito mais serviços com eles no futuro, curto, médio, longo prazo, entendeu? E isso é uma das ações que você pode fazer e é aí que mora o pulo do gato. E aí a gente tem os treinamentos não obrigatórios, né? Que aí, qual é o pulo do gato? Você encontrar momentos para fornecer esses serviços, para oferecer, né? Quais são os momentos? CPAT,
Semana da Saúde, Dia do Desafio. Aí pode ser, quando, por exemplo, uma empresa que é de uma transportadora, eu tenho vários clientes que são transportadora, né, logística. Uma empresa que é de logística, no dia do motorista, não no dia do motorista, mas quando antecede essa data comemorativa, eu já ligo para a empresa, olha, é o dia do motorista, vai ser tal dia. Eu também tenho tudo isso na minha agenda, todos os lembretes já feitos para eu lembrar de fazer essa ação previamente. Olha, é o dia do motorista, o que você acha de a gente oferecer para eles como um presente nessa data especial? Um treinamento de ergonomia no volante, para eles dirigirem com conforto, com segurança, com eficiência, de uma forma mais saudável. Nossa, perfeito, era isso que a gente tava... Teve uma diretora do RH de uma empresa que ela falou assim, nossa, era exatamente algo assim que a gente estava procurando, porque a gente não sabia, não tinha mais ideias do que dar de presente para eles, né, nessa data. Então, assim, os treinamentos que não são obrigatórios, os treinamentos de ergonomia, que a gente pode fazer treinamento de tudo, né, gente? Até treinamento para mamães levantar bebês em casa. A gente pode de tudo. Então, todo esse universo, a parte de treinamentos de ergonomia, que não são obrigatórios, o pulo do gato é você encontrar momentos para oferecer. Então, N momentos, né, que eu já falei, dia do desafio, CIPAT, aniversário da empresa. Para esses eventos mais de comemoração, a gente já vai abordar um outro serviço. Mas, enfim, dia do motorista que eu já fiz, dia do corretor que eu já fiz com um cliente que tem corretora de seguros. Então, né, a gente tem esse universo de treinamentos que parece clichê, parece que todo mundo sabe que tem que dar esse serviço, oferecer esse serviço, mas esses pulos do gato é que o pessoal não enxerga, né? E é tão óbvio, mas são dicas simples que podem revolucionar a sua entrega dos seus serviços para esses clientes, certo? Serviço 2, palestras de ergonomia, tá? Então, a gente também tem um universo de palestras sobre ergonomia, postura, mobiliário, manuseio de carga, ergonomia em casa, ergonomia no volante, ergonomia nas escolas, ergonomia com as crianças. Tem um universo de palestras, né? Muito, muito grande. E o pulo do gato também, o que é? Saber quando prospectar essas empresas para fornecer esse tipo de serviço. Então, é o mesmo raciocínio de antes. Quando que a gente faz palestras, né? Geralmente, Semana da Saúde, Dia do Desafio, CIPAT. Então, assim, também a gente precisa encontrar os melhores momentos para conversar com as empresas, quem já é seu cliente ou clientes novos, para ser mais, para casar melhor quando você faz esse tipo de ação, né? Se você faz essa ação ativa de prospecção com quem já é seu cliente ou clientes novos, você saber encaixar isso, né, nessas datas. Então, previamente entrar em contato para apresentar e tudo mais, tá? Terceiro serviço, além da ET, treinamento ergonômico online para trabalho em home office. Gente, essa demanda é sim uma demanda nova. Em todos esses anos que eu trabalho, eu só tinha feito isso uma vez. Olha só, em 7 anos eu só tinha feito uma vez. E agora na quarentena eu já fiz 3 vezes. Ou seja, de novo, né? Não sei quando que você vai assistir esse vídeo, porque eu pretendo gravar ele. A gente tá ao vivo, mas eu pretendo gravar para deixar disponibilizado. Mas se você assistir mais pra frente, a gente está vivendo uma pandemia mundial e 70% dos trabalhadores até poucos dias atrás estavam em casa trabalhando em home office. Então tá tendo muito essa demanda de treinamento ergonômico em home office. Nos primeiros dias foi tudo ok, ninguém nem sabia o que era ergonomia, ninguém nem sabia que precisava de uma cadeira boa, de um ambiente bom, de uma iluminação, de uma mesa que coubesse as pernas embaixo, e foi tudo no improviso. Passou o primeiro mês, passou o segundo mês, a partir do segundo e terceiro mês, que a gente já tá no 4º mês de pandemia, aí que o pessoal começou. Dor nas costas, dor de cabeça, excesso de trabalho,
dor no quadril, dor nos joelhos, dor no ombro, dor no punho. Nossa, começaram todas as queixas, normal, né? Realmente isso iria acontecer, estava previsto já, porque o nosso corpo ele se adapta ali nos primeiros dias e vai dando jeitinho. Depois, não tem como aquele jeitinho, aquele improviso funcione por meses, né? O nosso corpo não aguenta. Então, está tendo muita demanda deste tipo de serviço, a adaptação da casa da pessoa para o trabalho, de teleatendimento, de home office, né, a parte administrativa, a adaptação do que ela tem na casa dela para o trabalho, porque na casa de ninguém é igual a de ninguém. Então a gente tem que conhecer o que ela tem de recursos para fazer esse treinamento direcionado para ela. Então é uma demanda muito bacana que o pessoal está precisando muito. Então não deixe de colocar no seu portfólio de prestação de serviços treinamento ergonômico online para o home office, tá? Não deixe de colocar. Que daqui a pouco muitas pessoas estarão com esse recurso, mas agora que está no começo, quem já, né, se colocar como isso na linha de frente ali de trabalhos vai se destacar muito, né? Então é muito importante você adicionar sim esse serviço. E um ponto de atenção, antes da pandemia, o nosso foco de prestação de serviços era para empresas. Agora já tem muitas pessoas físicas, digamos assim, pessoas comuns, nos contratando também. Então, se você não está olhando para esse público, para esse avatar de pessoas, olhe também, tá? Porque agora a gente não tem, nesse universo de home office, a gente não tem só as empresas nos contratando, já tem pessoas, né, trabalhadores autônomos, ou até mesmo profissionais CLT, mas que assim, não vão depender de quando a empresa liberar uma verba, já estão correndo atrás por conta própria, porque entenderam a importância e os benefícios e a diferença que vai fazer no dia a dia dela ter um trabalho desse ali feito individual para melhorar as condições de trabalho dela, tá? Que mais? Gente, quarto serviço além da ET, blitz postural, tá? O que seria blitz postural? Eu chamo a blitz postural de um mini treinamento ergonômico individual. O que a gente faz? A gente vai posto a posto, de trabalhador a trabalhador, e a blitz postural também ela pode ser caracterizada como um treinamento online, agora, principalmente na pandemia e no futuro, porque não vai reduzir drasticamente as pessoas que trabalham em home office, muitas vão continuar, mesmo depois que esse furacão desse coronavírus ir embora, né? Então, a blitz postural, ela pode também ser presencial, como pode ser online. Basicamente, uma blitz mesmo ali que você faz individualmente com cada trabalhador. Dicas de postura, regulagem de monitor, regulagem de mobiliário, de equipamentos de acordo com a antropometria dela. Então é muito bacana isso. Claro, reforço que todos esses serviços que eu vou passar para vocês, você tem que estar capacitado, né, para fazer. Então, assim, por exemplo, não estou minimizando ou dizendo que não pode fazer, mas, por exemplo, o engenheiro, talvez ele tenha que dar uma aprofundada sobre o assunto para fazer uma blitz postural, porque a gente que é da saúde, né, físio, médico, TO, educador físico, a gente já tem uma pegada nisso, né, da parte postural. O engenheiro pode? Obviamente que ele pode, mas talvez ele precise dar uma estudada melhor, uma capacitada nesse assunto, mas pode sim fazer, tá? Nem é só desse serviço que eu, né, tô puxando isso, mas de todos que eu tô passando para vocês, claro que, né, estudem, sintam-se preparados, né, leiam, peçam ajuda mas já coloca no teu portfólio, não vá esperar para colocar no teu portfólio de prestação de serviços quando você se sentir 100% preparado, porque esse dia não existe, aí você nunca vai adicionar, tá? Mas só a dica aí, tá? Eu atendi uma única empresa, olha só a loucura que foi.
uma única empresa, eu fiz 200 blitz posturais. Eram blitz de 15 minutos cada uma. Eu ia posto a posto de trabalho, conversava, a gente, né, via ali a antropometria do trabalhador e já regulava tudo ali para ele, explicando o porquê de cada regulagem. Por quê? Eu não quero que ele precise todo mês de mim lá. Eu quero que ele aprenda, que ele entenda como que ele faz a própria regulagem para quando eu não estiver lá, ele também estar capacitado para se autorregular, que isso é o que a gente quer, né? Que o trabalhador tenha esse conhecimento para ele. Então, teve uma única empresa que eu fiz 200 blitz posturais. Foi ao longo de um mês, porque eu não tinha minha carga horária full time para atender, mas aí durante um mês a gente foi fazendo a gestão e a agenda, né, de todas as blitz, mas foi muito legal. E eu já fiz blitz posturais em dezenas de empresas, mas essa eu lembro muito bem porque foram 200 em uma só. Então é um baita trabalho, né, para você fornecer. Caso você feche um orçamento assim, é um trabalho excelente. E para fechar esse assunto, blitz postural não precisa ser só de administrativo, tá? Eu já fiz blitz postural com costureiras, por exemplo, tá? Então você pode, esse conhecimento, olhar para todas as outros tipos de atividades e fazer essa blitz postural, tá? O que você precisa? Só entender a atividade, o dia a dia do trabalhador e o que ele tem de recurso, mobiliário, equipamento. Se você souber disso, ter um conhecimento profundo disso, você consegue fazer qualquer blitz postural de qualquer atividade, não só de administrativo, ok? Vamos lá. Serviço 5, além da análise ergonômica do trabalho. Assistência técnica para perícias trabalhistas. O que é isso de uma forma resumida? Toda vez que uma empresa sofre por uma ação trabalhista, ou seja, um funcionário entra com uma ação porque teve uma hérnia de disco e está alegando que foi na empresa, de acordo com as atividades que ele fazia e tudo mais. As empresas tendem a contratar um assistente técnico, com ênfase em ergonomia, para, né, fazer uma assistência técnica nesse processo, para tentar de alguma forma amenizar para a empresa. Enfim, ele vai fazer um levantamento de tudo que a empresa tem de um equipamento de auxílio, fez um treinamento de manuseio de carga e tudo que a empresa tem para tentar favorecer um pouquinho. Ou o contrário também. Um trabalhador que está entrando com uma ação, ele também pode contratar um assistente técnico para favorecer para ele. Não, realmente aqui nessa empresa nunca teve um treinamento ergonômico, manuseiam-se. Tô resumindo, tá, gente? Porque o trabalho é bem maior que esse. Nunca teve um treinamento, não tem nenhum equipamento de auxílio, manuseava cargas de 60 quilos, etc. Então, assim, os dois lados pode contratar uma assistência técnica de um profissional da ergonomia para, né, fazer esse lado favorável de alguma das partes. Para onde você vai? Não sei, né? Para onde você quiser, você pode atender os dois lados, não simultaneamente, mas num processo atender um funcionário, em outro de outra empresa atender a empresa, enfim, isso é critério de cada um, tá? Mas existe esse mundo também judicial, né, de assistência técnica de assistência técnica de processo trabalhista. Então, tá ali na ação, você pode, em alguma das partes, né, trabalhador ou empresa, ser o assistente técnico que vai ali ajudar aquela parte no que temos, né? Não dá pra mentir, né? É feio mentir, mas nesse mundo judicial acontece de tudo. Mas resumindo, vai defender uma das partes no processo. E aí o sexto serviço é algo parecido com isso, que é o quê? O sexto serviço, além da ET, é ser perito de perícia ergonômica. Então, assim, tá acontecendo perícia trabalhista, né? Tá acontecendo vamos dar um exemplo desse mesmo processo. Um trabalhador entrou com uma ação
contra a empresa porque desenvolveu uma hérnia de disco e está alegando que foi no trabalho. O juiz do trabalho, dessa vara trabalhista que está ocorrendo esse processo, na grande massiva maioria das vezes, ele vai nomear um perito de ergonomia, um perito do trabalho, que já está cadastrado nessa vara, para fazer uma perícia desta ação, desse processo que está acontecendo. Esse perito ele tem que ser 100% imparcial, porque ele está representando o juízo. Então, ele não pode favorecer nenhum dos lados, ele vai restritamente olhar técnico para aquela situação de trabalho, para aquela função, para aquelas atividades que aquele reclamante estava fazendo, e vai olhar também tudo que a empresa fornecia, medidas de controle, e vai fazer um laudo pericial para entregar para o juiz com o parecer dele. Então, com o diagnóstico que ele fez ali, se aquilo pode ser decorrente do trabalho ou não. Então, tem este outro papel nesse mundo judicial. Você pode trabalhar para o juízo, para a vara trabalhista, como um perito, né, de ergonomia de forma imparcial, como você pode também trabalhar para algumas das partes e geralmente, né, é um pouquinho parcial, não tem como não ser, porque você vai dar ênfase para aquilo de quem te contratou, né? O que acontece? O assistente técnico ele vai ignorar a parte ruim da parte que ele está defendendo, ele vai fingir que aquilo não existe, né? Resumindo, é isso. E vai dar ênfase para o que tem de bom para a empresa ou o que tem de ruim para o trabalhador, né? De uma forma muito resumida, quem é perito, quem é assistente, não me leve a mal, mas é porque a gente já está aqui, né? Tem mais 10 serviços além da ET, eu preciso correr, mas resumindo é isso, tá? Um outro campo aí bem bacana. Serviço 8, além da análise ergonômica do trabalho, gestão de ergonomia, né? Basicamente, gente, a gestão de ergonomia, ela é o próximo passo depois que você fez sua análise ergonômica e você tá ali montando o seu plano de ação para reduzir ou eliminar os riscos que você encontrou na tua análise ergonômica. Então, qual é o melhor cenário? Que a empresa, ela inicie com você uma consultoria de gestão em ergonomia para você auxiliar em todos os passos da implementação dessas melhorias ergonômicas que você sugeriu na sua ET. Tem N tipos de gestão de ergonomia, pode ser você participar de um coergo, enfim, né? Mas essa é a que mais acontece e que é o sonho de todo profissional da ergonomia, né? Que você encerre a tua análise ergonômica, a tua análise, tenha o seu diagnóstico, compõe um plano de ação junto com a empresa e inicie com essa gestão, né? Então, esse é o sonho de todo ergonomista. E, obviamente, que eu acho que esse sonho vai se tornar realidade, porque a partir de março de 2021, entra em vigor a nova NR1 com o GRO e com o PGR, onde que o GRO já diz. O que é o GRO? A sigla traduzindo. Gerenciamento de riscos ocupacionais. Dentro desses riscos estão os riscos ergonômicos. Então, esse programa de gestão que engloba toda a SST, ele vai englobar a ergonomia e que está junto nesse processo de gestão. Então, a gente acredita que o mundo dos laudos e das análises engavetadas não vai mais existir, né? Porque agora as empresas têm uma norma só de gestão que engloba tudo. Então, é isso que a gente espera, né? Mas é mais um serviço muito bacana. Que mais que a gente tem aqui? Serviço 9, além da análise ergonômica do trabalho. Projeto ergonômico ou ergonomia de concepção. O que é isso? Basicamente, toda vez que uma empresa precisa criar um setor novo, um posto de trabalho novo, vai mandar fazer um mobiliário novo, vai melhorar a iluminação da empresa, vai mudar o layout, enfim, o mundo ideal é que ela, neste projeto, coloque um ergonomista junto, atuando para esse projeto já sair ergonomicamente correto. Porque a gente já sabe, já está cansado de ver, às vezes tem projetos novos, sedes novas, postos, linhas,
mobiliários maravilhosos, só que não estão ergonômicos. Aí acaba que, mesmo sendo algo novo, lindo, maravilhoso, que a empresa acabou de investir, tá ali não ergonomicamente correto, né? Tá ali com alguns riscos presentes muitas vezes. Então, o ideal é ter isso, né, nesse momento de projeto, que é a ergonomia de concepção, a ergonomia fazendo a concepção de novos espaços, mobiliários, layouts, junto nesse projeto inicial, para já sair ergonomicamente correto. Então, eu tive uma experiência agora na quarentena. Uma empresa me contratou para eu participar do projeto de iluminação junto com a arquiteta da empresa. Eles aproveitaram que estava todo mundo em home office. Olha como também tem um lado bom, né? A gente tem que sempre procurar o lado bom também das coisas. Aproveitaram que estava todo mundo em home office e fizeram o projeto novo de iluminação. Por quê? Fizeram uma análise ergonômica antes, viram que a iluminação estava inadequada. Então, ficou no plano de ação da análise ergonômica para fazer essa melhoria na iluminação. E aí, na pandemia, aproveitaram que estava todo mundo em home office e fizeram o projeto de iluminação. Aí eu fui junto com a arquiteta e a gente selecionou as lâmpadas, o nível de lux, o IRC, a cor da lâmpada, fizemos testes, então foi bem legal. Então, esse é um exemplo de ergonomia de concepção. Então, em um projeto de iluminação de um setor novo, né, foi contratado ergonomista para já sair com tudo 100%, inclusive laudado já, né, com laudo de que esse setor novo estava com a iluminação dentro da norma NR17 e norma de higiene ocupacional 11, né, que é a NHO 11 que a gente utiliza para níveis de iluminamento de edifícios internos, né, de ambiente interno. Serviço 10, além da análise ergonômica do trabalho, laudo ergonômico. Débora, o que é laudo ergonômico? Eu ainda me confundo todo. Veja só, de uma forma resumida, o laudo ergonômico, ele é tudo que não é uma análise ergonômica do trabalho. Resumindo, tá, gente? Não venham os senhores críticos aqui. Tô aqui correndo contra o tempo para dar tempo de tudo. O que acontece? Toda vez que a gente tem algum serviço, algum estudo, alguma análise que não é uma análise ergonômica, ou seja, não é algo completo, com todas as fases, enfim, com todas as análises ambiental, iluminação, psicossocial cognitiva, equipamento imobiliário, biomecânico, quando não é algo completo assim, que é a análise ergonômica do trabalho, geralmente é um laudo ergonômico. Então, é assim que eu entendo. A gente também tem o laudo dos processos judiciais, que também se chama laudo ergonômico, tá? Mas assim, nessa parte de consultoria, de projetos, enfim, o que acontece? Eu vou dar exemplo de laudos que eu já fiz para você entender melhor. Esse laudo de iluminação, por exemplo, que eu acabei de falar, do setor novo, que já fez um projeto de iluminação junto comigo para já sair a iluminação do setor corretamente de acordo com o NR17 e NHO11. O que eu emiti para eles? Eu emiti um laudo ergonômico de iluminância. Por quê? É uma análise ergonômica? Não, de jeito nenhum. Eu só avaliei iluminação, layout, coletei ponto a ponta dos setores, dos postos de trabalho e acabou a iluminação. Então, eu não posso dizer que é uma análise ergonômica. Então, do que eu intitulo isso? Laudo ergonômico de iluminância. Outro laudo que eu já fiz. Uma empresa comprou mobiliários sem me consultar antes, né? Ela, enfim, comprou, né, sem me consultar antes. E aí os mobiliários chegaram, me ligou: Débora, preciso de um laudo ergonômico para você ver se esse mobiliário está ergonomicamente correto, porque se não tiver, a gente vai ter que devolver e aí eu vou ter que te contratar para participar do processo de compras. Graças a Deus estava tudo ok, estava tudo ergonomicamente correto, mas não tem como as pessoas que não trabalham com ergonomia saber. Então eu fiz um laudo ergonômico de imobiliários, entendeu? Que era só mesa e cadeira, que eles estavam montando um setor novo, então eles fizeram essa compra e daí depois que se ligaram, meu Deus, a gente não falou com a ergonomista antes, e agora? Vamos ligar para ela. Fui lá, fiz um laudo de conformidade
estava tudo conforme. Então, é uma análise ergonômica isso? De jeito nenhum. Eu não avaliei biomecânica, psicossociocognitivo, análise ambiental, não. Eles me contrataram para avaliar se o mobiliário estava adequado. Então, isso eu intitulo do quê? Laudo ergonômico de mobiliários, tá? E um último, só para fechar, um terceiro laudo ergonômico que eu já fiz, uma empresa me solicitou para eu fazer um laudo de conformidade que ela estava desenvolvendo um mousepad desse aqui, um mousepad, né, de usar o mouse, e ela queria um laudo de uma ergonomista que esse mousepad era ergonomicamente correto. Então, eu fiz um laudo ergonômico de ergonomia de concepção de produto, que quando a gente faz a concepção de um produto, a gente pode estar envolvido no processo de concepção desse produto para esse produto ser ergonomicamente correto. Então, o meu mouse é um exemplo. É um produto muito ergonomicamente correto e que não foi só um ergonomista envolvido nesse projeto, foram alguns ergonomistas. Inclusive, eu participei quando lançaram esse mouse, eu estava no Congresso de Ergonomia Internacional na Itália e eles deram para os ergonomistas esse mouse e o ergonomista testava por alguns dias, pelo menos, não lembro, acho que era pelo menos 15 dias, e mandava um parecer para essa empresa, que é a Logitech, fantástica, eu sou apaixonada por essa empresa. E o ergonomista mandava um parecer com várias questões, se o peso estava bom, se a angulação da mão estava bom, se você é homem ou mulher, se o comprimento de onde aperta você estava alcançando com facilidade, se a pressão para apertar estava boa. Então foi uma série de questionamentos e eu enviei, né? Eu usei acho que 3 semanas para sentir perfeitamente como era o uso desse mouse e enviei para essa empresa com o meu parecer de ergonomista e usuária, né? E mulher, né? Com antropometria pequena. Então foi bem legal essa troca. Então é mais um exemplo de, né, que eu lembrei ali do laudo, mas um mouse desse também precisa de um laudo ergonômico ou vários laudos durante a concepção para você saber se está ergonomicamente correto, né? E laudar este produto. Então, hoje esse produto ele é laudado, com certeza, laudado por vários profissionais de que ele é ergonomicamente correto, ok? Serviço 11, além da ET, ginástica laboral, né? E aí, eu atento para uma coisa, todos esses serviços que a gente está falando até agora eram de profissionais multiprofissões, né? Multiprofissionais podem oferecer. Quando eu falo de ginástica laboral, tem que tomar esse cuidado, porque aí sim é só fisioterapeuta ou educador físico, tá? Não pode. A gente sabe que a ergonomia é multidisciplinar, mas ginástica laboral é só educador físico que pode fornecer ou fisioterapeuta. Só que se você tem uma consultoria, por exemplo, de ergonomia e você é um engenheiro, você pode contratar esse serviço, essa mão de obra. Você pode sim colocar esse serviço no teu portfólio, desde que você não faça, e sim você subloque, né? Loque essa mão de obra, contrate profissionais, pode ser autônomos, etc. Pode ser um profissional CLT, para fazer a entrega desse serviço. Então, você vende e quem entrega é o profissional habilitado, tá? E o pulo do gato também que eu queria passar é que você pode fornecer de 2 formas, né? Um programa contínuo de ginástica laboral, onde tem lá uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. Geralmente é contrato de 1 ano que se faz para esse fornecimento de serviço. Ou também você pode fazer contratos e fornecer esse serviço de forma pontual. Então, em eventos, de novo, CIPAT, é muito comum as empresas contratar um aulão de ginástica laboral ou de outros tipos de exercício físico, né, para fornecer, né, no início da CIPAT, no final da CIPAT. Já teve empresa que nos contratou para fazer ginástica laboral todos os dias da CIPAT, 6 dias, que foi de segunda a sábado. A primeira atividade da CIPAT era um aulão de ginástica laboral super descontraído. Então, foi bem legal, assim, essa empresa já contratou 3 anos. Então, você pode fornecer serviços pontuais.
Dia do desafio sempre tem, né, também aulões, então que as empresas contratam no dia do desafio, na Semana da Saúde também. Então é bem legal para você também pensar não só em programas contínuos, mas também em eventos pontuais, que esses eventos pontuais pode ser o gancho para aquela empresa te contratar com um programa de ginástica laboral contínuo. Por quê? Os funcionários vão gostar, vão pedir, a empresa vai ver que é bacana, que o pessoal foi trabalhar animado, energizado e ver o benefício. Então é quase que uma amostra ali que você dá para depois essa empresa de repente te contratar um contrato anual. E contratos anuais de ginástica laboral, dependendo do porte das empresas, é um valor muito bom, assim, sabe? Então fica aí mais uma dica. E o serviço 12, além da análise ergonômica do trabalho, é a Quick Message também, que eu sou apaixonada por essa ação. Enquanto eu estava escrevendo o roteiro da live, eu fui consultar nos meus arquivos, nas minhas notas, e no ano de 2019, a minha empresa atendeu 29 empresas em eventos corporativos só com Quick Message. 2019, 29 empresas. Então, assim, olha só como é bacana isso, né? Você poder fornecer esse serviço. E é o mesmo pensamento da ginástica laboral. Quando você fornece uma Quick Message em um evento pontual, pode ser o gancho ali, a amostra que você vai dar para essa empresa te contratar para você fazer um programa contínuo de Quick Message, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então é muito, muito, muito legal. Atente-se também para esse detalhe. Quick Message, quem pode fazer é fisioterapeuta, massoterapeuta e esteticista. Se eu falhei e não citei alguém que pode, comenta aqui depois, mas pelo que eu lembro de cabeça, são esses 3 profissionais: físio, masso e esteticista, tá? Então também, se você é um engenheiro, eu gosto de dar o exemplo do engenheiro que é o extremo oposto, né? Mas que também atua com ergonomia nas empresas. Se você é um engenheiro, você pode colocar no seu portfólio? Claro que você pode. Você pode vender esse serviço e contratar a mão de obra de um profissional habilitado, tá? E também, né, você pode fornecer em eventos. E aqui, gente, isso é muito bacana, porque quando eu fui relembrar de 2019, né, dessas 29 empresas que eu atendi, o pulo do gato é você saber quando fornecer, como divulgar, com quem você vai falar em que momento. Porque olha só, eu fechei contrato de Quick Message pro Dia da Mulher, pro Dia dos Pais, pro Dia das Mães, tudo em empresas, tá? Tudo evento corporativo. Dia da Mulher, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Professores, festa do fechamento da firma, então final do ano, né? Vários, final do ano esgota a nossa agenda aqui. A gente tem que dizer não. Quem não contrata 2, 3 meses antes não consegue a agenda, é muito. Dia do professor, não sei se eu já falei. Dia do corretor, dia do motorista eu também já forneci para essas classes. CIPAT também, né? Quick Message. Semana da Saúde também. Dia do enfermeiro também. Então, gente, data comemorativa tem todos os dias do ano. Todo dia que você abre o Google, tá lá, dia do não sei o quê. Você nunca viu isso? No Google, todos os dias tá lá. Hoje é dia do professor, hoje é dia do contador. Agora lembrei que também a gente fez Quick Message pro dia do contador numa empresa de contabilidade. Hoje é dia do motorista, hoje é dia da mulher. Pois se você não lembrar, a gente vai te pegar. Então, assim, gente, data comemorativa é o que mais tem. Tem no mínimo uma por dia, tá? Agora, vai de você, a tua dedicação, o teu empenho de entrar em contato com as empresas, caso você faça prospecção ativa. Eu não faço, eu só faço para quem já é cliente, tá? Para contratar novos serviços. Mas caso você faça, né, para você saber com quem você está falando. Os meus alunos da mentoria sabem como
fazer com que as empresas cheguem para te contratar os seus serviços, não que você procure por elas. Mas se você não detém dessas técnicas, você pode fazer prospecção passiva e, enfim, associar com essas datas comemorativas, com essa prestação de serviço direcionado, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém. Bom, eventos... Dia do Trabalhador. Gente, não tem nada mais... Não tem nenhum presente que os trabalhadores mais gostem do que ganhar uma massagem. Então, pega teus clientes que você já tem. Lógico que agora só ano que vem, né? Porque a gente tá agora em julho, né? Gravando aqui. Então, assim, mas anota isso, que ano que vem você vai oferecer esse serviço pro Dia do Trabalhador. Você não vai ter agenda, porque é o melhor presente. E, assim, as empresas, elas às vezes não têm esse insight. Se você dá esse insight pra ela, olha, por que você não oferece isso? Pronto, você já ganhou ela, porque ela nem tinha pensado, ela tava ali. Meu Deus, o que a gente vai fornecer pros trabalhadores? A gente quer inovar, estamos sem ideias. Batata, você vai oferecer isso, eles vão fechar. E os trabalhadores vão amar eternamente você, sua empresa, a empresa que ele trabalha, sua consultoria, seus fornecedores, enfim, porque é o melhor evento que tem, disparado, evento de quick message, tá? Agora, onde que eu tô? Serviço número 13, além da ET, programas de qualidade de vida de modo geral, né? Então, o que a gente pode colocar nisso? E o foco desses programas de qualidade de vida, eu diria que, lógico, envolve o físico, mas a carga mental, que é sensacional. Oficinas de yoga, programas de yoga, pilates, mindfulness. Alguém escreve aí pro pessoal, vou ativar os comentários aqui. Alguém escreve aí mindfulness pro pessoal. Depois eu escrevo quando eu postar também. Mas assim, gente, esses 3 programas de qualidade de vida, claro, daí a empresa vai escolher o que é melhor e tudo mais. Eles são fantásticos para redução da carga mental, do estresse, da ansiedade. O foco é para carga mental e os resultados são incríveis. E até para vocês que trabalham com isso ou que vão iniciar colocando esses serviços, façam coletas de antes e depois. Façam um questionário simples de carga mental, do nível de carga mental. Aplicam NAS, aplicam Ergos, ou um questionário simples só para você ter a leitura do antes e depois desses programas, para você poder mostrar para a empresa, para o seu cliente, os resultados. Você vai ver que eles nunca mais vão largar desses programas de qualidade de vida. E aí eu reforço de novo que quem pode fazer esses programas é o educador, quem pode, né, não montar, mas quem pode colocar a mão na massa são educadores físicos, fisioterapeutas e também profissionais da dança. Eles têm também esse aval de fazer esses programas de qualidade de vida. Inclusive, eles são fantásticos nisso. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma profissional da dança, uma dançarina que fazia esses projetos corporativos nas empresas, e foi, assim, sensacional a experiência de trabalhar com ela. Gente, já estamos acabando, tá? Faltam só mais 2 e aí eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Serviço 14, além da análise ergonômica do trabalho. Ergonomia e acessibilidade. Mais especificamente, auditorias e projetos de ergonomia e acessibilidade. Gente, nós temos pouquíssimos profissionais que vestiram a camisa de acessibilidade. E hoje nós temos um mundo que está se desenvolvendo, está longe de ser um padrão ouro, ainda invejável, mas está se desenvolvendo porque os projetos, os edifícios, restaurantes, empresas estão começando, graças a Deus, olhar para isso e já incluir acessibilidade nos projetos. E muitas vezes os profissionais que estão mais aptos para atuar com isso
são os ergonomistas, são os profissionais de ergonomia, engenheiros, fisioterapeutas e todo o nosso mundo aqui da ergonomia que todos vocês conhecem e estão inseridos. Então, anota, a gente tem uma norma específica disso, que é a BNT-NBR 9050. Ela é gratuita no Google. O dia que você tiver, no final de semana, livre, se você quiser dar uma lida para conhecer, vai que te anima, né, para você, quem sabe, vestir a camisa e não ser um profissional da acessibilidade também, né, junto com a ergonomia. Então, isso é muito, muito importante e poucos profissionais estão antenados nisso, e é um mundo que está crescendo, não está bombando, porque a gente sabe que ainda no nosso país a acessibilidade deixa a desejar um pouco, mas está num constante crescimento, tá? E para fechar, tá? E aí eu já vou olhar aí as perguntas e interagir com vocês. Meu Deus, 4 minutos só, como voam as nossas lives. Serviço 15, além da análise ergonômica do trabalho, ergonomia no GRO e no PGR, né? Basicamente, a gente já falou sobre isso lá no item da gestão, mas para não passar despercebido, vou reforçar, tá? Para vocês sobre o GRO e o PGR que entra em vigor em março de 2021. Então, né, a gente tá aí ativo no PGR com ergonomia. E aí a gente entra com força total a partir de março, lógico, um pouco antes, porque em março tem que estar em vigor, né? Então, fiquem atentos nisso e a gente tem mais esse serviço para colocar lá no nosso portfólio, tá? Caramba, foram 15 serviços além da ET. E agora eu vou abrir, me contem aí o que vocês acharam da live. Antes de abrir as caixinhas para responder as perguntas, opa, quase caiu tudo aqui. Antes de abrir a caixinha, eu reforço. Todos esses serviços que eu passei para vocês vêm depois da análise ergonômica do trabalho. Não é porque a gente tem um mundo, tá, de serviços para oferecer que você vai deixar a análise ergonômica de lado. A análise ergonômica é que mais paga bem, e quem já trabalha com isso sabe do que eu tô falando, é o serviço mais bem pago e mais procurado. Tudo isso que eu passei para vocês são serviços complementares, tá? Inclusive eu faço pouquíssimos desses, tá? Eu posso abrir uma outra live outro dia só para falar do básico, do mínimo, do feijão com arroz, para vocês não ficarem perdidos, porque eu não faço todos esses, eu delego alguns, eu não faço. Eu não faço perícia, por exemplo, eu não faço assistência técnica também. Então, assim, Aline, com certeza, iniciar somente pela análise, a princípio, sem dúvidas, tá? Reforço, às vezes o pessoal entrou depois e não pegou o comecinho. O nosso feijão com arroz, o nosso serviço principal e sempre vai ser a análise ergonômica. Tudo isso que eu passei são complementares para você e principalmente para você fornecer para quem já é seu cliente, principalmente de análise ergonômica, né? Você já fez uma análise, você pode fornecer todos esses 15 serviços depois, mas aposta na análise ergonômica primeiro, tá? Que é o nosso carro-chefe, sempre vai ser, tá? Gente, obrigada! Vocês amaram a live. Assiste a gravação depois, tá? Treinamento ergonômico não precisa ser somente para trabalho remunerado? Então, isso que eu falei, não. Agora, com a pandemia, a gente viu que profissionais autônomos estão também nos contratando para fazer treinamento de ergonomia para home office. Então, é um mundo que a gente, né, também precisa olhar. A gente, claro que a nossa massiva de contratos é sim para empresas, né, com profissionais CLT. Mas agora também tem profissionais, pessoas comuns que não são empresas nos contratando também, tá? Físio deve estar em toda a GL ou dá para treinar alguém do setor para aplicá-la? Eu não faço isso, tá? Porque se tiver algum problema, alguém cair, se machucar, toda a responsabilidade é sua. Então, já teve empresas que solicitaram para mim, Débora, você faz treinamento de multiplicador para ginástica? Não, eu não faço. Eu sei que tem gente que faz, mas eu não recomendo
Primeiro, porque você está desvalorizando o fisioterapeuta e o educador físico. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você pode lesionar algum trabalhador na sua ausência e toda a responsabilidade vai cair nas suas costas. Então, eu não recomendo multiplicador de ginástica laboral, treinar alguém sempre, 100% do tempo, um profissional habilitado com os trabalhadores, tá? Para valorizar os profissionais que se formaram 4, 5 anos na faculdade e para proteger os trabalhadores, tá? Gente, a live vai cair, temos apenas 44 segundos, tá aparecendo aqui na tela. Então, obrigada para todos vocês que ficaram aqui e boa semana para vocês. Grande beijo e até a próxima live. Tchau, tchau!